Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver estudando de madrugada, né? Vamos fazer alguns exercícios aí, ó. Movimento circular, tá legal? Beleza, vamos nessa. Se a frequência de rotação... outra coisa, como eu copiei isso aí da apostila de vocês, tá? Alguma coisa vai ser em acento, tá legal? Algumas coisas o programa identifica, tá? Outra aparece ali, ó, sem acento, sem cedilha, legal? Se a frequência de rotacão, tá legal? Rotacal, né, na verdade. Beleza? Então, se a frequência de rotação de uma partícula em movimento circular e uniforme é igual a 120 RPM, rotação por minuto, como o nome já diz, não é rotação por segundo, que seria o nosso Hertz, é rotação por minuto. Então ele dá 120 rotações dentro de 1 minuto. Então eu tenho que pegar esse cara aí e transferir para RPS, rotações por segundo, que é a nossa unidade de sistema internacional, que é o Hertz. Ok? Então, para transformar isso aí que está em rotações por minuto para Hertz, é só você dividir esse cara aí por 60. Então eu vou transformar essa frequência em RPM em Hertz, tá legal? Lembrando que Hertz, ó, é o apelido dado para 1 sobre segundo ou RPS, tá legal? Rotação por segundo, ok? Beleza, né? Então é o seguinte, tá ali, ó, ele quer saber o período, então o seu período período é o inverso da frequência. Se a frequência vale 2 Hz, o período vai valer 0,5 segundos, tá legal? Beleza? Então tá marcado aí a opção letra E, tá legal? Ó, 2 aí, um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante de modo tal que seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro D igual a 0,5 metros. Então isso foi diâmetro, tá? Não foi raio. E um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. Então você tem que passar isso de RPM para Hertz. Tem que dividir por 60. Tá legal? Ele quer saber a velocidade do automóvel em metros por segundo. Veja bem, ele não quer saber a velocidade angular, ele quer saber a velocidade linear. Como é que eu sei disso? Quando eu olho a unidade, ó, metros por segundo. Se fosse velocidade angular, ele teria dito velocidade angular ou teria colocado aqui em radianos por segundo. Beleza? Foi? Então vamos começar a nossa conversão aí. Primeiro vamos encontrar o raio da nossa trajetória, que é o diâmetro do nosso pneu, na verdade, né? Que é o diâmetro sobre 2. Tá legal? Passei aqui, ó, diâmetro sobre 2, 0,25. Isso é o nosso raio. E outra coisa, transformar a frequência de RPM para Hertz. É só dividir por 60. Então encontramos aqui 14 Hz de frequência. Ok? Podemos continuar, né? Bem, vamos calcular inicialmente a velocidade angular. Mas, Fábio, você acabou de falar que eu quero velocidade linear. Por que você está colocando velocidade angular lá? Pô, porque eu tenho a frequência. Então eu vou partir do princípio que se eu tenho a frequência, eu tenho a velocidade angular. Tá legal? Então eu vou substituir no lugar da frequência a velocidade angular. Então isso vai dar 28 pi radianos por segundo. Mas, Fábio, eu continuo tendo problemas, porque a velocidade aqui é linear e você colocou lá ela angular. Pô, beleza. Lá na aula eu disse para vocês, ó, que é só você pegar essa angular, multiplicar pelo raio, que você encontra linear. Isso veio da definição da própria velocidade angular. Tá legal? Então, já que eu tenho raio, é só pegar esse valor e multiplicar por 0,25, né? 28 vezes 0,25 é 1/4 de 28. Então, isso vai dar 7 pi metros por segundo, que nos deu aqui a letra E. Viu? Tranquilo? Percebeu que eu tive aqui? Tem maneiras de você resolver colocando lá 2πr e tal. Beleza, tem. Mas aqui, como o cara deu a frequência, tá bom? Eu apliquei a frequência na velocidade angular porque eu sei essa relação. Eu já tinha um raio, eu sei essa relação. Beleza? Olha o próximo aí, ó. O tacômetro é um equipamento que fica no painel do carro para indicar ao motorista em tempo real qual é a frequência de rotação do motor. Supondo que o tacômetro esteja indicando 3.000 RPM,
Determine a velocidade angular de rotação do motor em radianos por segundo. Agora sim ele quer a velocidade angular, beleza? Então eu tenho ali a minha frequência em RPM, que eu vou transportar para Hertz, tá legal? Dividir por 60 e apliquei na equação da velocidade angular, 2π vezes F. Então ficou 2π vezes 50. Então isso vai dar 100π radianos por segundo, que deu a letra C. Essa foi boboca, hein? Bem tranquilinha, legal? Olha a próxima, ó. Uma serra circular possui 30 centímetros de diâmetro. Opa, diâmetro, tá legal? Vamos calcular aqui, ó. Passei para metro, 30 centímetros para metro, dividir por 100, tá legal? 0,30. Dividir por 2 para achar o raio. E ele deu a frequência, né? 1.200 rotações por minuto, que eu vou dividir por 60 para passar para Hertz, tá legal? Determine a velocidade linear. Meu Deus, só tem esse tipo de exercício? Isso é na apostila de vocês, hein? Ó, determine a velocidade linear de um ponto na extremidade da serra. Então tá ali. Velocidade, tá legal? 2π vezes F. Ok? Então eu calculei a velocidade angular, que deu 40π radianos por segundo, e substituí naquela nossa relação anterior. É o mesmo exercício com valores diferentes, né? Então tá aqui, ó. 40π, que é a nossa velocidade angular, vezes o raio, que é 0,15. O que aconteceu? Ele pediu para a gente usar o π como 3. Então, multiplicando ali 40 vezes 3 vezes 0,15, nós temos, então, 18 metros por segundo. Tá legal, galera? Beleza, né? Vamos para o próximo. Uma roda d'água efetua 8 voltas em 25 segundos. Então, ele está te dando o número de voltas e o tempo gasto. Tá legal? Sabendo que o raio da roda ele já deu raio 0,5 e utilizar π como 3, calcule a velocidade linear. Então ele quer saber esse V aqui, tá legal? Bem, o cara te deu 8 voltas em 25 segundos. O número de voltas pela unidade de tempo é o que nós chamamos de frequência. Então eu vou calcular 8 voltas pelo tempo que foi 25 segundos. Isso dá 0,32. Tá legal? Deve estar aproximado aí, tá? 0,32. Então eu já sei a frequência. Aí eu volto para a situação do exercício anterior. Tá legal? Vou calcular a velocidade angular. Ok? 0,32 vezes π vezes 2. Tá legal? Aí eu acho que eu usei o π como 3. Ele pediu para a gente usar o π como 3. Esse valor também está aproximado, tá bom? Percebam que isso não é a nossa resposta ainda. Isso aí é velocidade angular. Ele quer a linear. Ele quer o V. Então é só você multiplicar isso que eu encontrei, a velocidade angular, pelo raio da nossa roda d'água, tá? Então, multiplicando a velocidade angular pelo raio, eu vou ter 0,96, eu vou ter a letra A, beleza? Também outro exercício boboca, né, cara? Então, vamos para o próximo. Se o módulo da velocidade angular de uma partícula que descreve trajetória circular de raio igual a 2 metros, aqui não é E não, tá? É igual a 10 radianos por segundo, então qual é a sua velocidade linear em km por hora? Ele já te deu a velocidade angular, já te deu o raio, que molezinha, isso vai dar 72, né? Então tá aqui, só multiplicar a velocidade angular, ômega, vezes o raio, que foi 2, então você vai encontrar 20 metros por segundo, multiplicando por 3,6 para passar para km por hora, vai dar 72 km por hora. Então, deu letra B. Como é que foi nessa também, né? Bem tranquilo, tá? Beleza, vamos para a próxima? Ok, vamos lá. Se o módulo da velocidade angular de uma partícula... De novo? Não, agora ele quer saber a aceleração. Perdão. Se o módulo da velocidade angular de uma partícula que descreve trajetória circular de raio igual a 2 metros é igual a 1 radianos por segundo, então o módulo de sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é igual a, preste atenção, o cara deu a velocidade angular, ok? E ele está pedindo a aceleração, tá legal? Só que se você olha para a aceleração, ele não está te dando aceleração angular, ele está te dando ali a aceleração centrípeta, porque olha o que ele está colocando para você. Está colocando em metros por segundo ao quadrado, ok?
Tranquilo? Então vamos nessa. Vamos lá. Vamos primeiro calcular a velocidade linear, tá? É só pegar angular vezes o raio. Então tá lá, ó. Ah, não, eu posso também usar essa equação. Eu passei essa equação para vocês na aula, né? Ômega ao quadrado vezes R. Ah, é molezinha, então com essa equação aí fica só aplicação direto. Eu ia fazer o seguinte, eu ia calcular o V, que é a velocidade, e aplicar em V ao quadrado sobre R, mas vai dar a mesma coisa, tá? Eu primeiro calcular ômega vezes R para dar o V, né, a nossa velocidade, depois é pegar a equação da velocidade, da aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R, e aplicar, tá legal? Então tá aí, é da mesma coisa, 2 metros por segundo ao quadrado, isso dá letra D, beleza? Assim foi mais rápido, né? Assim foi mais direto, ok? A aceleração centrípeta em função da velocidade angular. Tá legal? Vamos para o próximo aí. Os ponteiros de um relógio realizam movimento circular que pode ser considerado uniforme. Tá legal? Então, nós temos aí um ponteiro do relógio que marca sempre o mesmo intervalo de tempo. Por isso que ele diz que é uniforme. A velocidade angular do ponteiro dos segundos em radianos por segundo. Bem, o ponteiro do segundo leva quanto tempo para completar uma volta lá no nosso relógio? 60 segundos, não é isso? Esse é o período dele, tá legal? Vamos calcular a velocidade angular. A velocidade angular é 2π vezes f ou 2π sobre t, tá? Então, aplicando ali, ó, vai dar 2 sobre 60, que simplificando vai dar π sobre 30, que isso nos dá a letra A como resposta. Beleza? Isso foi o ponteiro 2 segundos, tá legal? Tranquilo. Vamos para a próxima. A figura a seguir representa duas polias, A e B, acopladas de forma que não há escorregamento no de contato com elas. Tá bom. Sei lá, eu copiei isso lá. Será que na hora de copiar isso não ficou legal? Deve ser contato entre elas, mas tudo bem, tá ali. Essa é a nossa figura, tá lá na apostila de vocês, né? Verifica aí o que tem de errado aí e depois a gente conserta. Tu acha que eu vou consertar isso quando? Nunca. Beleza. Então tá ali, ó. As opções que nós temos. Considerando os raios das polias A e B, respectivamente igual a 2 e 10 centímetros, então eu tenho ali, ó, 2 centímetros da primeira e 10 da segunda. Percebeu que tá simplificando isso? Tá de 1 para 5? Perceberam? Ó, 1 centímetro para 5, 2 centímetros para 10, viu? Tá 1 para 5 a razão entre eles, ok? Então quer dizer que quando a B der uma volta, a A, que é 5 vezes menor, vai dar 5 voltas a mais para compensar, entendeu? Então a B é a maior. Ih, galera, perdão aí, eu tô gravando aqui, apareceu um telefone tocando na hora H, né? Ó, tá vendo? Pois não, amigo? Minha esposa tá passando por aí, pega aí, valeu? Falou! Ok. Muito legal essas aulas super profissionais, né, cara? No meio da aula, meu interfone toca pro porteiro dizendo que chegou uma encomenda. Muito maneiro. Mas o que eu tava falando é o seguinte, que eu tenho aqui uma polia, tá? Que tem raio 10 centímetros e a outra que tem raio 2 centímetros. 5 vezes maior do que a primeira. Então, se B dá uma volta, quer dizer que A, para compensar isso, tem que dar 5 voltas, tá legal? Vamos analisar então? Ó, as polias possuem iguais velocidades angulares? Não, né? Porque elas varrem em ângulos diferentes, ok? Beleza? Então não tem nada de velocidade igual. Eita ferro! As polias possuem iguais frequências? Galera, se uma gira mais do que a outra, então não tem frequência igual, legal? Letra C. Se a polia A gira no sentido horário, a polia B também girará, tá faltando acento aí, neste sentido. Olha lá, ó, tá girando no sentido horário, logo a B tem que girar em sentido anti-horário. Esse tipo de acoplamento aí faz com que a rotação fique invertida, tá legal? Beleza? Então tá fora, né? Essa tá errada. Bem, se a polia B executar
uma volta completa, então a polia A executará 5 voltas completas no mesmo intervalo de tempo. Essa é a certa, pulei para baixo porque a de baixo está ao contrário. Tá legal? Tá ao contrário da D. Eu não vou ler para não confundir, tá legal? Então a D é a nossa opção correta, ok? Beleza? Por que eu vi isso? Através dessa proporção aqui, ó, dos raios, ó. 2 para 10, 1 para 5, então quer dizer que quando uma dá uma volta, a outra vai dar 5 voltas. Beleza? Foi, né? Essa aula tá uma comédia, né, bicho? Então tá aqui, ó. O volante de um motor gira com movimento circular uniforme, completando 1,2 vezes 10 a 3 voltas em 1 minuto. Qual será o período desse movimento em segundos? Então eu tenho aí, no movimento circular, o volante que gira, completando 1,2 vezes 10 elevado a 3 voltas em 1 minuto. Tá legal? Então, o número de voltas por tempo é a frequência. Então, eu tenho 1,2 vezes 10 a 3, isso em 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Então, tá lá, ó. 1,2 vezes 10 a 3 dividido por 60. Se você tirar essa potência e transformar isso em 1.200, vai ficar mais fácil a conta. Mas eu não fiz isso não, tá bom? Eu transformei o 60 em 0,6. Ficou então 10 a 2 aqui, tá legal? Eu estou só complicando para mostrar que eu sei mexer bastante com potências, tá legal? Beleza? Então eu vou cortar ali o de cima com o de baixo, eu vou simplificar. Vai dar 2 essa relação. E vou cortar essa potência de baixo, simplificando com a de cima vai sobrar 1. Tá legal? Multiplicando isso vai dar uma frequência de 20 Hz. Se lá em cima, aqui, ó, você tivesse colocado 1.200 por 60, já tinha resolvido isso aí como 20, beleza, tá bom? Ok? Então já sei a frequência, eu quero saber o período inverso da frequência, né, fera? Vai dar 1 sobre 20, tá legal? Vai dar 0,05 andando nas casas decimais, 5 vezes 10 elevado a menos 2 segundos, que é o nosso período, ok? É o tempo de uma revolução, tá legal? Meus amigos, desculpe a confusão toda aí dessa aula que tá muito comédia. Ainda bem que eu não tô liberando isso aí pro YouTube, né? Só para vocês, né? Porque imagina só que situação, hein? Seria a aula de física mais engraçada que a gente já viu. Tá legal? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Fui.